Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vou trazer uma aula sobre a conclusão em si da redação, de voltado ali para aquela parte que foi apresentada inicialmente, quando a gente teve as aulas presenciais lá no início, quando eu passei sobre a estruturação da redação, da dissertação argumentativa, sobre a introdução, o desenvolvimento, e a conclusão, quantidade de parágrafos, como escrever, o que cada um pode ter de forma indispensável. Que eu estava até pensando em passar uma revisão sobre essa parte estrutural de toda a redação, de todo o texto da redação da dissertação argumentativa expositiva, que possivelmente vai ser até o próximo vídeo que eu vou gravar. Mais posteriormente também posso revisar presencialmente aí com vocês. Então, eu trouxe mais especificamente sobre a conclusão e brevemente o que vai se passar diante dessa apresentação vai ser a parte de coesão e coerência que tem que haver dentro do texto ali, dentro da conclusão, que vocês vão ver que vai estar ligado intrinsecamente ao início do texto, à introdução, que é aquela parte da coesão e coerência, da fluidez do texto, como um círculo. Assim como você começa falando de um determinado assunto na introdução, você vai terminar falando sobre ele também, a fim de se não perder ali dentro da sua escrita da meta que você está tomando ali, entendeu? Para não ficar um texto confuso e não faltar com a parte da coesão e coerência ali dentro da escrita, deixando o corretor ali perdido na sua leitura. Então aí, ó, eu trouxe uma alusão, uma referência ao Ouroboros, que é uma figura mitológica aí, com a escrita do texto, que então vai dizer assim: Ouroboros e a conclusão da dissertação. Ouroboros, símbolo da eternidade, representa a união do início e do fim. A cobra que engole a própria cauda ilustra o ciclo eterno, onde a conclusão se conecta ao início. Essa alusão, essa referência, quer dizer que o início do texto, no caso a introdução, e no caso do Ouroboros, a cabeça da cobra, vai se unir ao fim do texto, que no caso é a conclusão, e no caso da alusão ao Ouroboros, a sua cauda, né, a cauda da cobra. Então, de toda forma, o início, o fim, o meio vão estar todos ligados ali dentro do mesmo texto, entendeu? Não vai ter nenhuma parte desconexa ali dentro do texto, todas ligadas intrinsecamente, indiretamente ou diretamente também. Então, basicamente, é isso. Então, passando ali para o próximo slide. A conclusão de uma dissertação, como o Ouroboros, conecta o fim ao início. A conclusão retoma a tese, confirmando-a ou inferindo algo a partir dela. Aí, o que eu disse anteriormente, né, sobre o início e o fim estar ligados. E vocês podem ver dois tipos de conclusão. O tipo de confirmação, que é a conclusão quando retoma a tese, confirmando-a como uma proposição sustentada argumentativamente. Ou seja, ela vai retomar a tese, algo que foi dito lá na sua tese, na introdução, na inserção desse tema. Ele vai retomar na conclusão para, de maneira direta, ali, confirmar a sua conclusão referente à tese. Já por meio de inferência, a conclusão infere algo a partir do cenário construído na dissertação, deduzindo uma nova ideia. Então, essa parte da inferência você não citaria diretamente a sua tese, seria uma forma de citação indireta. Você pegaria a sua tese do início, da introdução, a partir dessa ideia e do decorrer do texto ali que você foi defendendo no desenvolvimento do texto, você teria ideias partindo daquela tese que você defendeu inicialmente, assim concluindo de forma indireta, de forma inferente,
aquilo que você construiu lá no início na sua tese, certo? Então seria uma nova ideia a partir da tese inicial, mas sem fugir da ideia inicial do texto, entendeu? Para não perder justamente a parte de coesão e coerência, que é muito importante dentro da redação. Confirmando a tese. A conclusão que confirma a tese retoma as ideias desenvolvidas ao longo do texto, reafirmando o posicionamento tomado. Retomada da tese. A conclusão retoma a tese, sintetizando e parafraseando as ideias desenvolvidas, e reafirmação do posicionamento. A conclusão reafirma o posicionamento tomado acerca do conteúdo utilizando elementos do texto. Então, novamente, trata-se daquilo que foi dito ali na parte da confirmação, né? Que você vai pegar a parte ou a sua tese ou parte da sua tese defendida ali no início, vai retomar ela no parágrafo de conclusão e vai usar dela para mostrar que aquilo que você está concluindo faz parte da ideia ali final tratada na tese. Inferir a partir da dissertação. A conclusão por inferência deduz algo a partir do cenário construído na dissertação, apresentando uma nova ideia. Cenário construído. A conclusão se baseia no cenário construído na dissertação, utilizando os elementos apresentados. Dedução. A conclusão deduz uma nova ideia a partir do cenário construído, apresentando uma inferência. Então, diferente da parte da confirmação, que você pega a tese, reescreve ela ou parte dela e retoma ali no caso, a parte de inferência você vai escrever a sua conclusão a partir da tese, claro, para ter essa parte de início e de fim conexos. Mas a partir da tese inicial você vai deduzir uma nova ideia dentro do cenário estabelecido ali dentro do seu desenvolvimento, da sua introdução, para finalizar a sua redação de forma coerente e coesa com a tese inicialmente apresentada. Novamente fazendo alusão ao Ouroboros, que o seu início é o seu fim. E a todo momento, independentemente de qual parte que o corretor ou qualquer outra pessoa que estiver lendo seu texto, ela vai saber do que você está falando, qual ideia você está defendendo. Porque é um texto que tem ligação, independentemente se eu leio a introdução, o desenvolvimento ou a conclusão, eu sei de que ideia você está defendendo, sobre o que você está falando, dentre outras informações que são contidas em todo o texto. Não coisas desconexas. Por exemplo, se você defende sua ideia só na introdução, e no desenvolvimento e na conclusão não tem ligação a sua introdução, o que você está falando lá no início, você concorda que vão ser partes desconexas, partes diferentes uma da outra, então vai meio que ter partes soltas ali dentro, entendeu? Então é muito mais fluido, muito mais bonito de se ler, se torna uma leitura muito mais coerente quando se todo o texto está ligado de forma intrínseca ali numa retomada só, numa ideia só. Aqui está um exemplo de conclusão por confirmação. A conclusão retoma a tese, sintetizando e parafraseando as ideias desenvolvidas ao longo do texto, reafirmando o posicionamento tomado. Introdução. A introdução apresenta a tese como uma hipótese interpretativa. O desenvolvimento explora e argumenta a tese, utilizando evidências e exemplos. Já na conclusão, a conclusão retoma a tese, confirmando-a como uma proposição sustentada argumentativamente. Ou seja, como eu disse na parte da confirmação, vocês podem perceber que tanto na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, o assunto, todas as coisas estão ligadas. Porém, na parte da confirmação, a única coisa diferente da inferência será que quando chegar na conclusão você vai retomar aquilo que você disse na tese.
Pode ser tipo citando ela novamente, a tese, ou fazendo a referência à introdução, mas você vai, ao sentido literal da palavra, confirmar a sua tese que você apresentou lá em cima, retomando ela ali na conclusão. Já na parte de exemplo de conclusão por inferência, a conclusão por inferência deduz algo a partir do cenário construído na dissertação, apresentando uma nova ideia. Então, na introdução, você vai apresentar a tese e o contexto, assim como na de confirmação ou em qualquer texto. O desenvolvimento, você vai explorar e argumentar a tese, utilizando evidências e exemplos, assim como na de confirmação também. E a única coisa que vai ser diferente, vai ter uma mudança, vai ser na conclusão, que na parte de inferência você infere uma nova ideia a partir do cenário construído, apresentando uma dedução. Então, na de confirmação, você só retoma a tese inicialmente apresentada na tese, assim concluindo o seu texto a partir da ideia inicial tratada, ligando o início ao fim. Já por meio de inferência, na conclusão por meio de inferência, você vai introduzir a sua tese, argumentar e explorar o tema ali dentro da argumentação, do desenvolvimento, e ao chegar dentro da conclusão, você vai fazer que meio que um resumo das ideias. A partir daquilo que você defendeu ali dentro, daquele cenário construído ali, você vai deduzir uma nova ideia a partir da tese. Então elas vão estar ligadas intrinsecamente, indiretamente, para que fique esse texto fluido, de coesão e coerência nítida ali dentro. A única diferença são isso. Os dois textos são coerentes e coesos, possuem conclusão de forma a retomar ali a tese, porém de confirmação você vai literalmente retomar a sua tese, a parte que você apresentou lá em cima, e na de inferência, através do seu desenvolvimento e da tese inicial defendida, você vai, do cenário construído ali dentro, você vai deduzir uma nova ideia para com a conclusão mais eficaz ali naquele determinado problema que você está decorrendo ali. Aqui eu só coloquei exemplos de erros comuns para vocês evitarem. Então, ao elaborar uma conclusão, evite erros comuns como a repetição da tese sem paráfrase, ou a introdução de ideias completamente novas. Na repetição da tese, evite repetir a tese sem paráfrase. Sintetize e reformule as ideias. Ou seja, se você vai repetir a sua tese ali, no caso da conclusão por confirmação, você não tem que escrever literalmente o que você escreveu lá em cima. Senão porque você está repetindo aquilo que está escrito, literalmente com as mesmas palavras que está lá em cima, você pode perder pontos por isso, por repetição de palavras, por repetição de argumentos, etc. Então você vai escrever aquilo que está escrito lá em cima com outras palavras, de uma outra forma, a fim de não repetir literalmente aquilo que está escrito e não perder pontos por bobeira por causa disso. Já no caso de escrever ideias completamente novas, tomar cuidado para não introduzir ideias completamente novas na conclusão, mantenha a unidade dissertativa. Ou seja, ao vocês escreverem ali a parte da conclusão, é o que eu disse. Todo o texto tem que estar fluido, conectado e sem partes desconexas, sem a conclusão não tem nada a ver com o desenvolvimento, ou o desenvolvimento não tem nada a ver com a introdução e assim vice-versa. As três partes do texto têm que ter ligação e de certa forma falar da mesma coisa de formas diferentes. Por fim, a conclusão é um fechamento eficaz. A conclusão é um elemento crucial da dissertação que sintetiza o raciocínio e reforça
a tese, deixando uma impressão duradoura do leitor. Retomada da tese, a conclusão retoma a tese, sintetizando e parafraseando as ideias desenvolvidas. Inferência, a conclusão infere algo a partir do cenário construído na dissertação, deduzindo uma nova ideia. E fechamento eficaz, a conclusão deixa uma impressão duradoura no leitor, reforçando a tese e sintetizando o raciocínio. Então, essas são três coisas que são cruciais ali da gente desenvolver dentro da redação. Esse fechamento eficaz, você estabelecer essa ligação entre introdução, desenvolvimento e conclusão, fazendo que você conclua o texto de uma forma coesa, que é uma das coisas mais importantes ali dentro da redação, deixando o teu texto completo e ligado de todas as formas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.